Seja bem-vindo nesta programação toda especial. Hoje, sexta-feira, 20 de junho, nós vamos ficar juntos os próximos minutos e mostrar para você que através da fé a sua vida, a sua história, ela pode mudar. O programa Prosperidade com Deus está no ar e com certeza, se você então, der ouvidos àquilo que você vai ouvir nesta programação, der atenção àquilo que vai assistir, certamente a sua fé vai ser despertada e tudo na sua vida ela vai mudar. Tá bom? Vamos acompanhar esta matéria, eu já volto com você. Quando surgem duas notícias, uma boa e uma má, geralmente a maioria das pessoas prefere saber primeiro a má, certas de que possivelmente a boa pode desfazer ou amenizar a ruim, já que as novidades agradáveis são capazes de dar sentido à vida. E uma boa notícia pode ser através de um convite. Foi o que aconteceu com o personagem bíblico Mefibosete, filho de Jonatas e descendente do fracassado rei Saul. Ainda na infância, Mefibosete teve sua vida marcada por uma tragédia, quando uma queda o deixou manco. Órfão, foi levado para Lodebar, um lugar miserável, cheio de privações e esquecido por todos. No entanto, uma boa notícia mudaria o seu destino. Pois não, senhor? Por favor, eu preciso falar com o senhor Mefibosete. Senhor Mefibosete? Vim em nome do rei Davi. Ele pede que o senhor compareça em Jerusalém o mais rápido possível. Ao se lembrar da aliança que fez com Jonatas, seu melhor amigo, e saber da existência de um herdeiro, o rei Davi manda trazer Mefibosete para o palácio. E ali ele passa a cear na mesa real pelo resto da vida. De Lodebar para o palácio do rei. Essa transição é um reflexo das inúmeras histórias contemporâneas de pessoas que precisam de uma boa notícia para alcançarem mudanças extraordinárias. Seja a extrema pobreza, a empresa fechada, o negócio falido, o desemprego, as inúmeras contas para pagar ou a luta por oportunidades. Tantas situações que impõem limitações, sufocam a esperança e entristecem. A minha vida, ela era muita miséria. Desde criança, meus pais, a gente morava numa casa de 2 cômodos, pai e minha mãe e mais 6 irmãos, 5 irmãos no caso, nós éramos 6 filhos. Então a gente tinha uma vida assim de muita miséria, era muito triste a vida que a gente tinha naquela época. Eu disse até hoje pro pastor, pro meu esposo, que a gente tinha 2 famílias naquela casa. Uma família era nossa e a outra era de ratos, infelizmente. Que isso, dona Márcia? Era muito triste. Miséria mesmo? Miséria mesmo. Para o senhor ter uma ideia, eram 2 cômodos. Era um quarto onde dormia o pai e a mãe e os irmãos tudo no chão. Sabe, a nossa vida foi sempre humilhação assim. Total. Muita humilhação. Muito. E quando que mudou isso, dona Márcia? Quando a gente veio para Jesus, né? A minha mãe veio, depois nós viemos. E aqui na igreja a gente começou a participar da corrente, né? Da segunda-feira. O pacto com Deus. Sim, o pacto. Então Deus começou a dar visão pra gente, dar entendimento. Então, ouvindo a palavra, ouvindo a direção, nós passamos a obedecer a Deus. E junto com isso nós começamos a entregar nossa vida no altar. E aos poucos as coisas começaram mudando. Deus começou a dar direção, dar uma ideia. Aí as coisas começaram a subir, eu digo assim, o degrau começou a subir, um degrau após o outro. Paulatinamente, Deus foi dando a direção, degrau a degrau a coisa foi mudando. Foi mudando, pastor. Meus irmãos, tem irmãos hoje também são empresários. E nunca mais a gente soube o que era essa tristeza, porque o Senhor Jesus mudou a nossa vida. Hoje nós temos a nossa empresa, temos nosso carro, temos nossas coisas, não temos mais dívidas, não somos mais endividados, não precisamos mais ficar olhando lá quanto que eu devo no Serasa, quanto mais que eu tenho que pagar para fulano, para Beltrano. Tudo mudou. Graças a Deus. Hoje estão prósperos então. Sim, senhor. Para você
você se assentar à mesa da provisão e da dignidade plena, venha nesta segunda-feira para que se cumpram na sua vida as promessas daquele que jamais te esquece. E você também pode vencer, lograr bom êxito naquilo que faz. Agora você tem que agir a sua fé. Muitos conhecem o versículo do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porém, esse versículo, ele, claro, mostra o seguinte, que você precisa ser ovelha do pastor chamado Senhor Jesus. E está escrito, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se você está acompanhando esse programa, ele, o Senhor Jesus, está te chamando. E se você crê nele, você então estará segunda-feira conosco, dando ouvidos à voz dele, a esse chamado, através dessa programação. Congresso da Prosperidade com Deus, segunda agora, dia 23 de junho, será pautado em cima do Salmo 23. E o texto não diz apenas este versículo 1, mas são outros tantos. Está escrito que ele leva a águas tranquilas, ele conduz a pastos verdejantes. Ele também diz ali que você vai vencer os seus adversários, que são os problemas, que você então terá a direção. Ele vai guiar você a tudo isso que nós estamos citando. Ele é o pastor, não é verdade? Agora, você tem que se deixar guiar por ele. Segunda-feira agora, então, a segunda-feira do Salmo 23. 7 da manhã, primeiro horário, 10 da manhã e meio-dia, 15 horas. Bispo Jean Paulo estará às 18 horas e eu estarei com você às 19h30, aqui na Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310. Para mais endereços, universal.org/localizar. Tá certo? Muitas pessoas têm vindo às segundas-feiras de diferentes ramos de atividade e têm recebido vitórias, boas notícias, caminhos abertos. Seu nome? Júlia. Júlia. E Júnior. Júnior. Júnior e Júlia. Sim, senhor. Quem fala? Eu falo. Pois não. Vitórias no pacto antes e depois, como é que está a vida de vocês? Hoje, uma bênção, né? A gente tem lutas, mas tem paz dentro, né? E como começou a minha história? Pastor, eu faço o congresso já, o pacto, há 6 anos e 2 meses. E eu comecei a vir a convite do pastor da igreja, porque eu estava retornando para a igreja, eu estava afastada da presença de Deus. E quando eu retornei, eu precisei tomar uma decisão numa empresa que eu trabalhava já há 4 anos, tinha uma carreira, mas que estava afetando a minha fé. E aí eu fiquei desempregada e o pastor da igreja me fez um convite e eu passei a frequentar. Na primeira segunda-feira que eu vim, dia 8 de abril de 2019, um pouquinho antes da pandemia, eu fiz um pacto real com Deus, algo que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu falei para Deus, primeira coisa, tudo o que eu pegar de propósito, eu vou cumprir. Porque, infelizmente, no passado eu era acumuladora de propósitos. Entendi. E eu sei que isso amarrava a minha vida. Você empenhou agora a sua palavra. Sim, senhor. Eu empenhei a minha palavra. Porque eu sabia que Deus já tinha empenhado a palavra dele comigo, só que precisava dessa contrapartida. Sim. Então, a minha preocupação não era apenas em prosperar, ter dinheiro para ostentar ou algo assim. Eu queria e quero e vou continuar sendo coluna da casa de Deus. E o que aconteceu? Na primeira segunda-feira eu vim, estava desempregada. Na segunda segunda-feira eu já tive 2 entrevistas e pude escolher onde eu queria trabalhar. Nessa empresa que eu estou até hoje, exatamente nesse mesmo período, eu conheci o meu esposo, que não frequentava a igreja. Então, através do meu testemunho, do meu comportamento, ele passou a vir. A gente namorou, noivou e casou no altar da igreja. E aí ele começou a vir comigo no pacto. E aí eu entendi que a minha parte era fazer a minha parte, que era obedecer. E eu continuei, pastor. E o sobrenatural Começou a acontecer. viria dele. Exatamente. Então, o que aconteceu? Deus colocou na minha vida um homem que a gente começou a conquistar junto. Então, ele sabia como fazer e Deus ia abrindo portas e a gente foi conquistando. Então, a gente tem nosso apartamento próprio, a gente realizou o sonho de comprar um carro zero, a gente realizou o sonho de viajar para o exterior, a gente ficou 15 dias em outro país. E hoje, o que a gente pode falar? Não é do dia para a noite. Deus vai fazendo a nossa estrela brilhar. Ele vai glorificando o nome dele na nossa vida. Porque eu sofri perseguições nessa empresa. Tinha momentos que eu tinha que dobrar o meu joelho dentro do banheiro, chorar e dizer, o Senhor me colocou aqui. Então, toda a humilhação que eu passar, eu não vou tirar satisfação, eu não vou querer resolver com a força do meu braço. Eu vou fazer a minha parte porque eu entendi que o como é com o Senhor. E Deus foi honrando, pastor. Deus foi abrindo portas e hoje, graças a Deus, a gente tem uma vida abençoada e o principal,
principal que a gente tem, o Espírito Santo. Porque, como eu falei, a gente passou por muitas dificuldades, a gente passou por perseguições quando a gente começou a namorar, trabalhando na mesma empresa, mas a gente sabia o que era o nosso objetivo. Então a maior riqueza é o Espírito Santo. Com certeza. Júnior, como é que tá a vida de vocês hoje? Casamento, vida espiritual? Tá uma maravilha, pastor. Tudo ótimo. Claro que sempre colocando Deus à frente, né? Então, como a Júlia falou, nosso maior bem é o Espírito Santo. Então, a gente sabe que as guerras podem vir, a gente sempre vai se manter firme. Felizes, então. Sim, senhor. Vale a pena, então, fazer o pacto. Sem dúvida. Para não. Não. Deus abençoe mais. Bem forte para o Senhor Jesus. Amém? Seu Sandro e a Cristina, qual a vitória de vocês aqui no pacto? Pastor, fazendo o pacto, né, com Deus, Deus deu a direção para a gente abrir a empresa, né, de decoração. Decoração. De casamentos, Decorações para casamento. Isso. Foi uma ideia aqui do Congresso da Prosperidade. Isso, Deus deu a direção para nós, essa ideia, né. E também, daí, o testemunho que eu tenho para contar hoje é que a gente estava com um problema para receber um valor de uma empresa, né, que a gente presta serviço para ela, né. Aí, o que aconteceu? Tava bem ruim para receber. Aí eu estava na reunião e o bispo falou para em vez de ficar as coisas ficar murmurando, leva para Deus, né? Leva para Deus, cobra de Deus. Aí eu fiz a oração, né? Pedi para Deus tocar na pessoa lá que é responsável, né? Por o pagamento. Pedi para Deus incomodar ela à noite nos sonhos dela, né? Faria bem assim ainda, né? Aí no outro dia de manhã cedo a gente estava vindo de viagem, né? Na terça já vindo, né? E aí o que aconteceu? Essa empresa ela não entra em contato comigo, só com a Cris, né? Que é a Cris que é responsável por essa parte da decoração, né? E eu do frete. Aí ela não entra de jeito nenhum em contato comigo. Nem sabia que ela tinha o meu contato, né? E ela mandou pedindo para fazer um serviço. Aí eu respondendo como se fosse do frete, né? Aí eu falei para a Cris, mas daí começou a mudar o assunto para decoração, né? Aí ela assim, é a empresa. Daí a Cris foi olhar no celular dela, a empresa já tinha acabado de fazer o WhatsApp. O pagamento. O pagamento, Quer dizer, aquele pagamento travado destravou, isso, então. E contratou e já fez também o Pix do serviço que a gente tinha para fazer já também. Quer dizer, a já coisa desamarrou, portas abriram, pagamento veio. Sim, e Deus está abençoando a empresa de vocês? Está abençoando bastante. Teve uma época que o homem de Deus sempre falava assim, você tem que ter fé de você ter sua própria empresa. Eu ali no ato, quem sou eu para ter funcionário, para estar me ajudando? Você achava incapaz para isso? E passaram o tempo e Deus nos deu essa inspiração, essa direção para a gente abrir essa empresa. E esse tempo atrás eu estava montando um casamento grande, né? E daí Deus me fez olha só, tu está coordenando um grupo, uma equipe, tá aí. Eu falei, poxa, não que me ache alguma coisa, né? Mas Deus tem abençoado. E hoje, pastor, Deus tem abençoado tanto a nossa empresa, que nós estamos fazendo casamentos de médicos, advogados, até para estrangeiros. Olha só. Ou seja, nós não estamos só aqui em Floripa, nós estamos saindo para fora agora, que Deus tem abençoado, tem nos honrado. E eu estava até falando para a Cris, né? Quando a gente tem o Espírito Santo, tipo assim, tá tudo em paz, tá tudo assim, dentro a gente tem paz, mas fora tá tudo, às vezes, em paz, né? Mas aí a gente já sabe que pouca demora vai se levantar uma guerra. Com o Espírito Santo... Vence. Lutas vêm, mas vence. Sim, senhor. Firmes do pacto, então. Firme. Não para, não. Vamos em frente. Não, nem de jeito nenhum. Amém. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Seu nome? Denis. Antes do pacto, Denis, como era a sua vida e hoje como está? Uma vida, bispo, totalmente frustrada, sem expectativa nenhuma. Até 5 anos atrás, a nossa visão de vida era uma kitnet e, pela misericórdia de Deus, talvez um carro. Era essa a nossa visão. Então, a gente fazendo as correntes, vendo a direção do altar, Deus deu uma direção de abrir um próprio negócio. Um negócio que tinha a ver com marketing, fazer outras empresas vender mais. Porém, não tinha cliente, não sabíamos nada a respeito da área, realmente um desafio, mas a gente decidiu se lançar nessa ideia. Então eu me lembro que o primeiro mês foi muito horrível, bispo, assim, as pessoas falavam, poxa, será mesmo? Deixou tudo, largou tudo para isso, uma ideia, vocês não têm habilidade. Mas a gente decidiu depender de Deus, fazer um voto com Deus, e depois daquele voto, daquela reunião, a gente saiu da porta da igreja e na rua da igreja mesmo, de um mês que a gente não tinha nada de fechamento, nada de contrato, a gente fechou R$30 mil na rua da igreja. Olha só. Só no boca a boca, oi, tô aqui, eu consigo fazer isso. As pessoas diziam, você faz isso? Dá um jeito. Não sabia fazer, mas estudava, dava um jeito, entregava. Você sabe fazer aquilo outro? Dá um jeito, fica tranquilo, coloca na minha mão que eu dou um jeito. E dava um jeito. E isso começou a crescer.
crescer de tal ponto que as empresas começaram a vender mais, as empresas começaram a ver frutos desse trabalho, sendo que tanto eu como a minha esposa não tinha capacidade nenhuma, conhecimento nenhum, a tal ponto que hoje a gente é referência, principalmente no mercado de clínicas médicas e odontológicas, por esse método, até a própria plataforma, tanto Meta, Facebook, Google, eles têm um certificado que eles dão para as empresas que têm domínio sobre esse assunto, e por incrível que pareça, a gente é uma dessas empresas hoje. Deus deu condição, mesmo a gente não sabendo de nada, não tendo expectativa, não pedindo a Deus, porque nunca foi da nossa missão, vamos ter uma empresa, funcionário, casa, carro. Deus deu a condição da gente comprar o nosso apartamento onde a gente queria, à vista, carro do ano, assim, uma vida completa. Tanto que as pessoas hoje perguntam como você está, a gente sempre diz, melhor do que eu mereço. Quanto tempo já está no ramo? 5 anos. 5 anos? 5 anos. Graças a Deus. Vai parar ou vai continuar? Continuar. Amém. Deus abençoe. Bem forte para Jesus. Amém? Poder e direção divina. Imagine ter acesso a 2 das manifestações mais eficazes de Deus. Poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnet alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo. Depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho. Eu consegui também, ganhei essa causa. Então foi só bênção. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus, segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Por esta razão que esta segunda-feira agora do Salmo 23 é fundamental. Estamos aí findando o primeiro semestre e você vai ter aí a segunda etapa do ano toda a enfrentar, a caminhar. Venha fazer um pacto com Deus, venha ter a sua aliança com Deus. E certamente com Deus, de mão dada com Ele, Ele vai te guiar. Você vê aqui, nós temos aqui a fotografia de um cajado. O cajado representa a fé guiando você, representa o nosso Senhor dirigindo os seus pensamentos. Faça uma aliança com Ele. Segunda-feira agora você é o nosso convidado. Você vê um momento aí que as pessoas recebem a nova aliança do Pacto do ano de 2025. Se você ainda não tem, gratuitamente você receberá. Ela vem com a frase em hebraico gravada nela, aliança com Deus. E você é o nosso convidado para estar conosco. Não importa a sua religião. Sabe, você que me acompanha agora, entenda, Deus, Ele é um só, é o Criador dos céus e da terra e Ele quer criar para você uma nova história, uma nova vida. Por falar nisso, vamos a mais pessoas que através do pacto com Deus, às segundas-feiras, têm prevalecido, têm prosperado. Seu nome? Cristiano. E a vitória aqui na prosperidade com Deus, Cristiano? Sobre o voto da afronta, né? A gente tinha uma afronta, bispo, na nossa vida, que era o nosso carro. A gente passava vergonha com ele, era um carro que já estava velho já, né? E a gente queria trocar e não conseguia trocar. E daí no voto da afronta, quando veio, a gente viu a oportunidade, né? A gente conseguiu comprar o carro que a gente queria, que já vinha há bastante tempo, a gente vinha tentando comprar esse carro. A gente pegou esse carro 8 mil abaixo do valor de mercado, então, ou seja, aquilo que eu coloquei no altar, ele foi coberto só pelo valor do desconto que eu ganhei, né? E apesar de a gente ter ganho todo esse desconto no carro, o carro tá impecável, impecável. Todo mundo que viu até agora não acredita. Caiu a afronta. Caiu a afronta. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Deus te abençoe. O nome da senhora? Loreci. Dona Loreci, fique à vontade. Qual o testemunho da senhora aqui no Pacto com Deus? Pastor, eu passei por uns problemas de saúde e fiquei hospitalizada, não consegui trabalhar quase o mês todo. E
estava preocupada porque quando eu voltei tinha contas da empresa, tinha coisas de casa para pagar também. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que eu nem imaginava. Veio um cliente que teve uma negociação de 2 anos atrás, não deu certo, ficou paralisada. O cliente voltou a me procurar, fechamos a negociação e outras vendas também aconteceram e supriu tudo. A gente ficou em paz, a gente conseguiu suprir todas as necessidades da casa e todas as necessidades da empresa. E também a Vitória, assim, eu comecei a ter problema de saúde em novembro. E em meio a essa luta toda de saúde e tudo, mesmo assim, eu tinha uma sociedade. E agora, em janeiro, começo do ano, eu consegui comprar parte do sócio. Então, a empresa é nossa. Integralmente? Integralmente, é nossa. Eu e meu esposo está de férias, está me ajudando na empresa também. E a gente tem outros projetos juntos também ali. E a gente vê a mão de Deus na empresa. Graças a Deus. A empresa tem 1 ano só, mas a gente vê degrau a degrau. O crescimento. O crescimento dessa empresa. Quer dizer, mesmo passando um momento difícil aí de saúde, de novembro para cá, né? Sim. Deus não desamparou. Não desamparou. E de saúde, como que está? Está recuperando. Amém. Também, graças a Deus. Estou bem. Graças a Deus. E prosperando. E prosperando. Amém. Bem forte para o nosso Deus. Bem forte para o Senhor Jesus. O que fazer quando não se encontra uma saída para os problemas? Há quem recorra aos remédios, aos calmantes, aos familiares. Mas e quando todos os recursos disponíveis não resolvem a situação? A dívida milionária, a pressão do agiota cobrando na porta, o banco prometendo tomar o carro, a casa, a falta de dinheiro devido ao desemprego, a empresa a ponto de fechar as portas. Você está assim? Desesperado, sem saber o que fazer? Existe uma saída para você. Lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Deus mostrou a saída ao povo de Israel. E nesta segunda-feira, lojista, profissional liberal, autônomo, você que tem ou não uma profissão, saia de onde tiver que sair e venha dar um basta em todo o fracasso que você tem vivido, na maior palestra de prosperidade do mundo. Portanto, nesta segunda-feira, tá certo? Se organize. Hoje é sexta-feira ainda, então nós temos aí esses dias de preparação. Para segunda-feira você está conosco na segunda-feira do Salmo 23, inclusive com a bênção para os profissionais do ramo da comunicação. 6 horários de congresso, de palestra, 7 da manhã, que termina às 8, às 10, que vai até às 11, meio-dia até 1 da tarde, às 15 até às 16, 18, que vai até às 19 horas, inclusive o Bispo Jean Paulo estará neste horário, e com você eu estarei no Congresso da Noite, às 19h30, por volta de 8h35, 8h40, já está encerrada. Reuniões objetivas, mas de clamor, de fé, de poder, de orientação, de palestra, e você então é o nosso convidado. Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro, você tem aqui as imagens da nossa catedral, entrada e estacionamento gratuitos, tá certo? Para mais endereços, universal.org/localizar. Você é o nosso convidado. Bom, enquanto não chega segunda-feira, hoje, então, sexta-feira, logo mais 10h30 da noite, nós vamos ter, então, mais uma oração de preparação rumo à Fogueira Santa da Justiça. Sim, você, então, é convidado aí na sua residência, na sua casa, pelos canais oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus, participar deste momento de oração de preparação. Você vai ter ali um testemunho muito forte, a palavra de Deus e também a oração em seu favor. Logo mais às 22h30 até às 11 da noite, procure participar aí na sua casa e certamente será muito forte. Que Deus abençoe a todos e até lá. De segunda a sexta, a caminhada da fé, rumo à Fogueira Santa da Justiça. Às 10h30 da noite, direto do Templo de Salomão, bispos e pastores estarão orando com você e por você. Acompanhe ao vivo pelos canais TV Templo, na Grande São Paulo, canal 10.1, CNT, canal 21, TV Gazeta, TV Universal, Univervídeo, Rede Aleluia e pelos canais oficiais da Universal no Facebook e YouTube.